Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa, a Palavra Espírita, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui a nossa querida companheira Mariângela Leivas Amorim, que está presidente da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. E vamos iniciar hoje falando sobre Deus, né? Essa dúvida que muitas pessoas têm, né? E nós queremos trazer a visão espírita sobre Deus. E começamos então, Mariângela, qual é a diferença que existe entre o Deus para os espíritas e o Deus para outras religiões? A primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec organizou a obra basilar da nossa doutrina, foi uma questão muito singular. Que é Deus? Kardec iniciava assim uma posição dentro da doutrina de que o princípio mais elementar, mais básico da doutrina espírita é a existência de Deus. Então, ser espírita pressupõe que você sabe que Deus existe. Não há dúvida nenhuma, não há por que questionar. Em consequência, a questão que inicia não com quem, mas que é, Kardec também, de forma muito preciosa, nos dá a entender que a compreensão de Deus não é um Deus similar ao ser humano. Deus, na realidade, na concepção da doutrina espírita, refere-se à essência divina e não a um ser que tradicionalmente as religiões cultuam de alguém muito parecido conosco, inclusive organicamente, com um corpo tal qual o nosso se apresenta. Dentro destes conceitos, nós vamos compreender que, embora seja respeitada a concepção de outras correntes de pensamento religioso, nós não podemos ter na figura de um homem idoso de barba branca, sentado num trono como um soberano, a ditar ordens ou a arrepender-se de algumas ações, ou castigar a humanidade pelos seus erros. Nós não podemos, dentro da doutrina, conceber um Deus assim. Então, qualquer corrente de pensamento religioso que tenha uma concepção de um Deus similar à criatura, ele é completamente distinta da concepção espírita. Inclusive na questão da confusão de que Jesus seria o próprio Deus em um corpo de carne. Então, em tudo isso, nós temos diferentes concepções. E é lógico que isso decorre de muito conhecimento que nós podemos traduzir pelo nosso próprio crescimento espiritual. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais se amplia o teu conhecimento da divindade. Muito bem. Mariângela, outro dia, agora há pouco tempo atrás, um amigo meu me perguntou o seguinte, e eu vou te repassar essa questão para te elucidar junto aos as pessoas que acompanham o nosso programa. Deus sendo perfeito,
ou seja, Deus, seja ele o Deus dos espíritas ou o Deus dos não espíritas, ele é perfeito. E se ele é perfeito, por que que ele criou, e essa foi a pergunta do meu amigo, por que que ele criou o bem e o mal? Nós temos que entender que alguns conceitos são muito complexos para a nossa inteligência ainda muito infantil. Se nós fizermos uma analogia, espiritualmente falando, porque a compreensão de Deus é feita pelo Espírito, então é a nossa evolução espiritual que nós temos que levar em conta. Nós, espiritualmente falando, ainda somos crianças. Como um pai vai explicar, por exemplo, a relatividade do tempo e espaço para uma criança de 5 anos? Não tem como. Ele vai, naturalmente, buscar algum subterfúgio, alguma similaridade, alguma analogia para poder explicar de uma forma que, naquilo que o complexo cognitivo daquela criança consegue entender o que é a relatividade tempo-espaço. Assim também é a nossa compreensão de Deus. Nós ainda estamos espiritualmente em idades infantis e por isso a nossa compreensão ela é limitada. Para entender Deus na nossa condição, nós precisamos de suportes, que são as características. Então nós precisamos caracterizar Deus para podermos entendê-lo. É por isso que nascem os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Um dos atributos de Deus é ele ser soberanamente a inteligência. Não existe nada mais inteligente do que Deus. Então, é a inteligência no seu grau superlativo. Se ele é a inteligência no seu grau superlativo, ele também é totalmente bom. Então não existe nada em Deus que não seja bom. A bondade soberana, no grau superlativo. Se nós considerarmos que Deus é soberanamente inteligente, soberanamente bom, é inadmissível entendermos que Deus criou o mal. Porque não condiz com algo que é soberano ter criado algo que não corresponde à sua característica. Aí as pessoas vão dizer, mas o mal existe. Por que o mal existe? É a mesma relação, e aí vamos para a analogia de novo, da luz e da sombra. A luz existe. Agora, quando a luz não se faz presente, o que nós temos? A sombra. Então, o que existe é o bem. Mas quando nós não estamos afinados à prática do bem, surge a sombra, que é o mal. Quer dizer, nós criamos então o mal. Nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pela nossa inferioridade. Pela nossa inferioridade. Exato. Porque nós ainda não chegamos num patamar de que o bem seja um hábito. Nós ainda estamos tateando no caminho do bem. Mas Deus, por ser soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente inteligente, ele não pode ter criado o mal. O mal só existe em decorrência da ausência do bem. Quando o bem for praticado por cada um de nós, o mal desaparece. Muito bem. Maria Ângela, o que é Deus antropomórfico? Nos explique, por favor. Esse Deus é o que nos acompanha milenarmente. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que nós não estamos neste plano físico pela primeira vez. Já fizemos essa caminhada em várias outras culturas. Já nascemos e renascemos, né? Conforme a lei divina. Então imaginemos, cada um de nós vivendo em culturas ancestrais, fomos adquirindo uma imagem de um Deus muito similar a nós.
E aí nós vamos entender, por exemplo, por que muitas vezes nós achamos que Deus fica entediado, que ele não tem o que fazer, e aí ele fica entediado, como ficava, né, Zeus no Olimpo. Quando nós transitamos pela Grécia, nós tínhamos um deus que coordenava os outros deuses, que era Zeus. Então ele ficava de vez em quando, sem ter muita diversão no Monte Olimpo, e aí ele olhava para baixo as criaturas humanas que estavam lá, e ele, para se divertir, jogava raios na cabeça daqueles que estavam passando. E aí, por azar, caía na cabeça do Moacir. O Moacir tinha uma vida de miséria, de tristeza, de sofrimento, né? Porque Zeus resolveu jogar um raio, uma maldição em cima do Moacir. E isso nós fomos carregando, reencarnação em várias culturas, e nós fomos montando uma figura que é muito parecida conosco. É um ser, Deus passou a ser então um ser que ele fica entediado, que ele castiga, que ele dá prêmios, que ele tem privilegiados. E aí nós construímos para nós o que a gente chama de Deus tribal. É um Deus particular, é o meu Deus, ele é só meu. Ele não é mais o Deus da humanidade, ele passa a ser o Deus, o meu Deus particular, o Deus dos meus, o Deus do meu povo, da minha aldeia, o Deus do meu país, o Deus do meu time de futebol, o Deus do meu partido político. Ou seja, Deus está a serviço das coisas do homem. Nós ainda não conseguimos entender um Deus que é Deus de todos. E quando eu falo todos, não é todos só do plano físico, deste mundo da matéria. É Deus deste mundo da matéria, é Deus do mundo espiritual e é Deus de Marte, Júpiter, Saturno, Alfa Centauri e dos confins do universo. O mesmo Deus que nos rege enquanto Criador é o mesmo Deus que rege a harmonia das galáxias mais profundas que nós ainda nem sonhamos que existe. Este é Deus, ele é Deus de todos. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Mas não saia daí que um minutinho e já voltamos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos entrevistando hoje a nossa querida irmã Mariângela Leivas Amorim, da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. Consegui decorar, Mariângela. E estamos falando sobre Deus, né? Continuando então a próxima pergunta, o nosso irmão Jader que irá fazer. Mariângela, Deus. Agora vem uma pergunta que é uma dúvida, ou não era uma dúvida, era uma certeza que eu tinha há muitos anos atrás.
E olha que eu sou jovem, mas é muitos anos atrás. Deus é o quê? Deus é um ente, é uma individualidade. Como é que a doutrina espírita explica isso para nós? Eu vou te responder o que os espíritos responderam a Kardec, quando ele, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, questiona: que é Deus? Sim. Na tentativa de entender essa essência. E a espiritualidade responde: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Foi esta a resposta, porque este é o nível de compreensão que nós podemos ter. Alcançamos. Dizer agora, definir Deus, seria extremamente inconsequente da nossa parte, porque nós não temos condições dessa compreensão. A essência divina nós vamos compreender quando atingimos patamares de desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa amorosidade. Porque ao fim e ao cabo, ao término dessa jornada, o que nos compete desenvolver em nós, que somos filhos do Criador? A amorosidade e a sabedoria. Quando nós chegarmos a um grau de sabedoria e amorosidade superlativas, nós então entenderemos Deus. Por ora, nos cabe dizer que não existe nada mais inteligente que Deus no universo, e Ele é o autor de tudo que existe, é a causa de tudo. Por ora é o que nos cabe definir. Por quê? Porque qualquer outra definição, nós correríamos o risco de estarmos limitando o ilimitado. Perfeito. Muito bem. Maria Ângela, como sabemos que Deus existe? Existem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Dizem que um dia alguém perguntou a um sábio, numa noite de verão em que o céu estava cheio de estrelas, e o aprendiz perguntou a ele: mestre, como podemos saber que Deus existe? E ele então disse ao companheiro: se durante a noite você ouvir ruídos no entorno da nossa tenda e no amanhecer você enxergar pegadas na areia, você terá condições, olhando as pegadas, de dizer que animal esteve no entorno de nossa tenda durante a madrugada? E o discípulo disse sim, dependendo do tipo de pegada, de como se deslocou, eu posso dizer se é uma cobra, se é um leão, se é um camelo. Pelas pegadas que o animal deixou, eu posso identificá-lo, apesar de não tê-lo visto. Então, o sábio disse: olhe para as estrelas, quem fez essas pegadas no céu? Então, se nós olharmos a criação divina, nós poderemos saber que aquilo que nós não temos condições de criar dentro de uma harmonia perfeita, a própria ciência humana diz: se a Lua não estivesse na distância precisa em que ela está da Terra, nós não teríamos vida orgânica. Se as marés não subissem dentro do seu ciclo de maré alta e maré baixa, a vida não teria surgido. Quem foi o matemático que conseguiu milimetrar a posição da Terra, de todos os astros no universo, nessa interligação que existe entre todos nós? O acaso? O acaso nada mais é do que o outro nome que se dá para Deus. Então, olhando a obra que foge à compreensão e que o homem se vê incapaz de realizar, nós podemos definir que existe uma força superior que nós chamamos de Deus, ou de acaso, ou de outra coisa. Mas, ao fim e ao cabo, é tudo Deus. Obrigado. Tem um provérbio que diz, falando em acaso, que o acaso é quando Deus não quer assinar o nome, né? Maria Ângela,
Quando nós oramos ou rezamos, que na minha concepção são duas coisas distintas, mas deixa para lá. Quando nós oramos ou rezamos, as nossas preces são dirigidas obrigatoriamente para Deus e de lá, da onde que Ele está, né? Como se Deus tivesse em algum lugar fixo. É Ele que diz assim, ó, atende, não atende, aquele lá tu atende, aquele lá mais ou menos. Como é que funciona isso? É Ele que ouve as nossas preces? Primeiro que nós temos uma concepção de que Deus está sempre distante. Porque as altas autoridades, elas estão sempre distantes de nós, né? Exatamente. Qual é a relação que a gente tem, por exemplo, com as autoridades máximas? Eles estão sempre muito distantes. Chegar até eles, nós precisamos de assessores, né? E aí a gente fica com essa concepção de Deus. Se Ele é a autoridade máxima, eu estou muito longe dele. Daí vamos pensar assim, ó. Efetivamente, Deus está em algum lugar geográfico? Qual é o lugar geográfico? A gente fala no céu, porque, claro, como nós estamos com referências geográficas, tem um em cima e tem um embaixo. Então, nós criamos o céu e o inferno. O que não é bom está embaixo, o que é bom está em cima. Então, Deus, como é, né, superior, Ele tem que estar num céu. Então ele está lá. Então a gente normalmente quando vai orar, a gente tende a se dirigir para o alto, porque Deus está lá. E aí nos ocorre de que Deus, na sua infinita inteligência, Ele não pode estar longe da criação. Ele está muito junto da criação. E essa concepção é que é extraordinária, porque Deus está aqui. E quando eu falo aqui, não é dentro do meu corpo orgânico, é dentro da minha essência espiritual. Eu tenho o DNA divino. O DNA divino está no meu espírito, porque eu sou um espírito e está em toda a criação. Então, quando eu busco conversar com a divindade, eu preciso me voltar para dentro, para o meu mundo íntimo espiritual. Eu preciso silenciar o meu mundo interno para que eu possa escutar a resposta divina que está aqui. Então, Deus não está distante, Deus não é um ser que eu não tenho acesso. Eu tenho pleno acesso a Ele. Porque normalmente eu o procuro no lugar errado. Existem pessoas, inclusive, até espíritas, que dizem que nós temos que cuidar as orações que fazemos dentro das nossas residências. Como se a gente só pudesse orar quando nós fôssemos à casa espírita, ao templo, esquecendo que o maior templo é o nosso mundo íntimo. Onde Jesus ia quando ele conversava com o Pai, como ele chamava? Ele silenciava, recolhia-se em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, sentado numa pedra, no deserto, na rua. Ele não ia ao templo, ele ia para dentro dele mesmo conversar com Deus. Muito bem. Maria Ângela, é Deus quem decide se merecemos uma determinada graça alcançada? Se dependesse de Deus, como Ele é infinito na bondade, Ele nos concederia tudo, certo. Não é? Sim. Se Ele é a bondade infinita, Ele nos nos daria tudo. Sim. Só que nós temos que lembrar que existem leis que regem o universo. Então, como um bom administrador, há regras que têm que ser seguidas. E aí nós vamos imaginar, quando eu peço algo para Deus, efetivamente quem está pedindo? Uma criança está pedindo para o pai. Imaginemos uma criança de 5 anos pedindo
aquela faca de talhar a carne no churrasco, bem assada do açougueiro, para brincar. A criança vê como algo que ela necessita. Sim. Mas o pai, sabiamente, não vai lhe dar, porque sabe que ela vai se machucar. Então, muitas vezes, nós imaginamos que Deus não nos concede coisas porque os nossos pedidos é que são equivocados. Nós estamos pedindo aquilo que só vai nos trazer o mal. E muitas vezes aquilo que nós achamos que é mal é o bem que nós necessitamos. Porque na realidade Deus nos concede sempre e nós sempre teremos aquilo que nós precisamos para crescer espiritualmente. Porque essa é a nossa tarefa. Muito bem. Maria Ângela, estamos chegando no final do nosso programa. Fazer o quê? Isso, passa rápido, né? Mas com certeza te convidaríamos novas vezes para vir aqui, tá? Te dou então um minutinho para você fazer um fechamento do nosso assunto, né, sobre Deus. Eu agradeço o convite para estar com vocês e gostaria de dizer a todos que Deus, Ele está sempre conosco. Nós não podemos imaginar um Deus inacessível. Essa visão de distanciamento do Criador nos leva muitas vezes à descrença. Nós temos que ter a plena certeza que Deus está em nós. E Ele nos escuta os mínimos pensamentos e nos responde. Só que muitas vezes a resposta dela, da divindade, não é aquela que a gente está querendo ouvir. Sim. Então a gente reluta em aceitar. Mas tenhamos certeza, Deus está em nós. Muito bem. Muito obrigada, Maria Ângela. Agradecemos do fundo do coração e também aos nossos apoiadores culturais que permitem, né, que esse programa vá ao ar. Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.